Fala, concurseiro! Pronto para mais uma etapa da jornada rumo ao concurso dos seus sonhos? Hoje vamos abordar algumas dicas e técnicas que farão a diferença para a sua preparação. E aí, bora para a aula? Olá, eu sou a Daniele, sou a professora Daniele, sou formada em psicologia e hoje a gente vai falar sobre planejamento em saúde mental. Uma pincelada sobre a reforma psiquiátrica e a Lei 10.216, é a nossa aula 1. Então, um histórico breve sobre a reforma psiquiátrica e a lei que traz as informações principais e o que dispõe com relação a essa questão da saúde mental dentro do Brasil. Então, a reforma psiquiátrica no Brasil teve início ainda incipiente nos anos 80, contexto da reforma sanitária e da criação do SUS pela Constituição de 88. Então, todo esse movimento, essa reforma não se iniciou agora recente, já vem de longos períodos de discussões com relação a essa questão da população e da saúde mental dentro do Brasil. Iniciou-se em 1987, e nós tivemos a Carta de Bauru, que ele antecipa uma proposta que foi um marco de movimento que tem seu ponto alto nesta lei. Então, esta lei ela foi promulgada em 6 de abril de 2001. E nesse período nós destacamos as Conferências Nacionais de Saúde Mental em 92 e 2001, que avançaram propostas significativas na política de formação de recursos humanos, financiamento e controle social na perspectiva do desenvolvimento de serviços abertos de base territorial. Então, através de conferências nacionais de saúde mental, foram observadas e foram discutidas quais são as políticas necessárias de atendimento para essa população na questão da saúde, da saúde mental da população. Então, a partir da conferência de 92 e 2001, foi promulgada a Lei 10.216. Esses serviços visaram ser substituídos nas instituições manicomiais com a proposta de cuidados integral através do trabalho de uma equipe interdisciplinar, criando um novo campo com a proposta de ampliação e diversificação das práticas da saúde mental, ou seja, o campo da saúde, da atenção psicossocial. Ou seja, foram discutidos o manicômio. Esse manicômio ele traz uma saúde mental para essa população, ela traz uma recuperação, um viver para essa população. Então, toda essa discussão com relação aos manicômios foram realizadas nessas conferências e, a partir daí, foram discutidas quais são as novas práticas e políticas de saúde para essa população. Quem poderia estar atendendo essa população para que a população possa viver em sociedade junto com todas as pessoas. Então, qual o atendimento que poderia ser feito e quais instituições fariam este trabalho. E a partir daí, desses marcos, passou-se a privilegiar a criação de serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico. Quais eles? Redes de atenção à saúde mental, centro de atenção psicossocial, que são os CAPs, leitos psiquiátricos em hospitais gerais, oficinas terapêuticas, residências terapêuticas, respeitando-se as particularidades e necessidades de cada local. As iniciativas dos municípios em que se pese a vontade política dos gestores municipais passaram a ser ressarcidas através das portarias ministeriais, objetivando o deslocamento dos recursos para as modalidades alternativas e a internação psiquiátrica, compatibilizando os procedimentos das ações de saúde mental com o modelo assistencial, ou seja, a criação de serviços que poderiam ser realizado um atendimento a essa população sem ser somente num local,
onde poderiam ser feitos e analisada cada indivíduo, cada pessoa, qual é a necessidade daquela pessoa, daquele ser humano. É uma situação mais grave, é uma situação mais pontual, qual é a necessidade, e assim é feito um direcionamento para essa população, em que é uma população que pode viver em sociedade, tem todas as condições de viver em sociedade, vive-se em sociedade, e com uma atenção e um atendimento diferenciado, um atendimento em locais em que toda a população tem acesso. Redes de saúde, CAPSI, hospitais, enfim. E agora vamos para a lei, para que a gente consiga entender e compreender e estudar um pouquinho melhor o que é essa lei. Então, ela dispõe a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e direciona um modelo assistencial em saúde mental. Artigo 1º. Os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental, de que trata esta lei, são assegurados em qualquer forma de discriminação quanto à cor, à raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade, família, recursos econômicos e ao grau de gravidade ou tempo de evolução do seu transtorno ou qualquer outra. Ou seja, o primeiro artigo ele assegura a proteção e aos direitos da pessoa com um transtorno mental, de forma geral e sem discriminação nenhuma. Então, assegurando o direito para todo cidadão. É uma lei pensada para todos. No artigo 2º, ele já vai falar sobre: nos atendimentos em saúde mental de qualquer natureza, a pessoa e seus familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados dos direitos enumerados do parágrafo único deste artigo. Parágrafo único. Aqui ele vai trazer são direitos da pessoa portadora de transtornos mentais. Acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde consentâneo às suas necessidades. Ou seja, qual que é a necessidade da pessoa que é portadora do transtorno mental e qual que é o melhor tratamento para essa pessoa? É uma medicação? É um internamento? É uma oficina terapêutica? Qual é o tratamento ideal para aquela qual é a necessidade? Qual é o melhor tratamento para aquele indivíduo? Qual é o tratamento mais assertivo para aquele portador de transtorno mental? Inciso 2. Ser tratado com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar a sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade. Então, ter o tratamento com humanidade, com respeito, visando a recuperação dele para a inserção na família, no trabalho e na comunidade. Ou seja, é um tripé em que a pessoa precisa, feita uma recuperação no trabalho para alcançar a recuperação desse indivíduo e ele estar nesse tripé de comunidade, família e trabalho. Isso é o que se trata no inciso 2. Inciso 3. Ser protegida contra qualquer forma de abuso ou exploração. Então, aqui o direito da pessoa portadora é ser protegida de qualquer abuso, qualquer violência, abuso, exploração, em qualquer nível de atendimento, de exploração, abuso sexual, exploração no trabalho ou qualquer coisa nesse sentido. Então, ela está protegida por lei por qualquer exploração ou abuso. Item 4. Ter garantia de sigilo das informações prestadas. O indivíduo que está sendo atendido, ele tem garantia do sigilo das informações em que ele trouxe, em que ele viveu, vivenciou ou está em tratamento. Então, as informações são protegidas para essa pessoa.
O inciso 5, ter direito à presença médica em qualquer tempo para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária. Então, ter esse direito da presença médica, no caso, até para esclarecer a hospitalização involuntária. Tem real necessidade dessa internação? Não tem? Dessa hospitalização? Então, um médico precisa estar acompanhando e conversando, esclarecendo todas essas situações numa questão de uma internação involuntária. Ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis, no caso de uma pessoa que esteja nesse transtorno, né, tem um transtorno mental, enfim, ele ter acesso às condições de comunicação, aos meios de comunicação. Não se pode privar ele de uma comunicação, de qualquer contato com pessoas, familiares ou contato com pessoas do convívio social, enfim. Então ele precisa ter o livre acesso aos meios de comunicação disponíveis. Item 7. Receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento. O que ele está vivenciando, o que está acontecendo com ele, tende a receber o maior número de informações sobre o que está acontecendo com ele. Quais são as questões que estão envolvidas neste atendimento? Ele está recebendo esse atendimento. E qual é a doença que foi diagnosticada, quais são as suas particularidades e tirar todas essas dúvidas, sanar as dúvidas com relação ao tratamento. Qual será o tratamento? Vai ser medicamentoso? Vai ser oficinas terapêuticas? Será uma internação? Qual é o tratamento mais adequado no caso que ele foi atendido? E inciso 8, ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis. Então, no ambiente terapêutico, é um ambiente em que ele precisa estar à vontade de falar sobre o que está acontecendo, sem invadir as suas particularidades, invadir o seu espaço social, o seu espaço de interação comunitária, enfim. Então, nesse ambiente terapêutico, é fazer com que a pessoa seja tratada com humanidade e tenha o tratamento que faça com que ele consiga se recuperar e ser inserido no contexto e no tripé daquele ser humano, que é a comunidade, o trabalho e a família. Então, no ambiente terapêutico, utilizar meios o máximo e menos invasivos possíveis. E o inciso 9, ser tratado preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental. Então, preferencialmente, buscar serviços exclusivos de tratamento para essas pessoas. Então, de preferência, procurar espaços de atendimento para pessoas dessa comunidade. Artigo 3º. É de responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtorno mentais. Ou seja, é de responsabilidade o desenvolvimento de políticas de saúde mental, para que seja feita um tratamento mais adequado para toda essa população que necessita esse tratamento, mas sempre respeitando as particularidades de cada situação, de cada pessoa e cada transtorno. Artigo 4. A internação em qualquer uma das modalidades só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Isso é uma questão bem importante.
Parágrafo 1º. O tratamento visará com finalidade permanente a reinserção social do paciente em seu meio. Ou seja, a internação, em qualquer modalidade, ela só é indicada quando tem recursos extra-hospitalares que se mostrarem insuficientes, ou seja, não são suficientes um tratamento em que ele esteja em casa ou no seu contexto familiar. Então, a internação realmente ocorrerá quando for observada essa questão, em que realmente aquele caso, aquela situação precisa realmente de uma internação e que fora daquela internação não serão obtidos os resultados para aquele bem-estar daquele paciente. E o tratamento sempre vai visar o que? A reinserção social na comunidade, no seu meio, no seu trabalho, junto com a sua família. Então, nesse artigo ele trata justamente sobre essas questões da internação. O parágrafo 2, o tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtorno mental, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer e outros. Ou seja, o regime de internação integral tem a necessidade de oferecer todos esses profissionais, esses técnicos, para que seja atendida essa pessoa com um nível integral e interdisciplinar, para que essa pessoa tenha todas as condições de uma reinserção social. Parágrafo 3º, é vetada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no parágrafo 2 e não asseguram aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do artigo 2. Ou seja, o que ele quer falar e explicitar com relação a esse parágrafo? Todo paciente nessa questão de internação tem a necessidade de ter uma equipe multidisciplinar para que seja feito o atendimento desta pessoa. Ele é vetado a internação desse paciente em algum estabelecimento que não atenda a essas condições. Então, se tiver uma característica asilar, em que a pessoa vai ficar morando naquele espaço ou ficando naquele espaço sem um médico, sem um assistente social, sem os profissionais técnicos, psicológicos, ocupacionais, terapeutas, ele não pode ser internado. Então é vedado esta situação, essas casas asilares em que só tem um ou dois profissionais atendendo as pessoas. Ok? Então, nessa questão é vedado. Ele não pode ser internado caso não ofereça condições de todos os profissionais. Artigo 5º. O paciente a longo tempo de hospitalizado ou para o qual se caracteriza a situação grave de dependência institucional decorrente de seu quadro clínico ou de ausência de suporte social será objeto de política específica de autoplanejada e reabilitação psicossocial assistida sob responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo, assegurada a continuidade do tratamento quando necessário. Então, nesse caso do artigo 5, ele está falando sobre o longo tempo de hospitalização. Então, é um alto grau de dependência institucional. Nesses casos, ele será objeto de uma política específica. O que a gente vai fazer com deste indivíduo para que seja assegurada a sua assistência e o seu atendimento. Então, nesse caso, o artigo, a lei traz que precisa ser feito um direcionamento através do Poder Executivo, definido pelo Poder Executivo. O artigo 6º, a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes
tipos de internação psiquiátrica. Então, quais são os tipos de internação psiquiátrica? São 3 tipos: a voluntária, a involuntária e a compulsória. Ou seja, a voluntária é aquela que se dá com o consentimento do usuário. Então, geralmente, o usuário do Sistema Único chega e quer a internação. E a partir daí é feita uma avaliação sobre essa questão do seu internamento. A internação involuntária é aquela que se dá sem consentimento do usuário e a pedido de terceiro, ou seja, geralmente em casos mais graves de surtos, situações em que a pessoa não está em condições de decidir, tomar alguma decisão sobre o seu direcionamento, é feita uma internação involuntária através de um pedido de terceiro e não tem o consentimento do usuário, ou seja, o usuário, a pessoa será internada sem o seu consentimento. E a internação compulsória é aquela determinada pela justiça, casos em que são observados, levados pela justiça, geralmente são denúncias, são situações que são observadas e tem uma decisão judicial a ser feita naquele caso de internação compulsória. Pode ser vários casos, eu citei a questão de denúncia, mas pode ser várias outras situações em que a justiça teve que intervir e fazer essa internação. Artigo 7. A pessoa que solicita voluntariamente sua internação ou que a consente deve assinar, no momento da admissão, uma declaração de que optou por este regime de tratamento. O término da internação voluntária dar-se-á por solicitação escrita do paciente ou por determinação do médico assistente. Ou seja, no caso de uma pessoa que solicita voluntariamente sua internação ou que a consente, ele precisa declarar que optou por esta internação, por esse regime de tratamento, e quando ele quer solicitar, quer terminar sua internação, ele solicita por escrito a sua alta, a sua saída da internação. Artigo 8º. A internação, voluntária ou involuntária, somente será autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina do estado onde se localiza o estabelecimento. Isso daqui é importantíssimo, tá? Não é qualquer médico que vai fazer esta autorização. Então, a autorização da internação voluntária ou involuntária precisa ser um médico devidamente do Conselho Regional e da localidade do estabelecimento onde ele está, onde ele trabalha. Parágrafo 1º, a internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de 72 horas, então 72 horas, ser comunicado ao Ministério Público Estadual pelo responsável técnico do estabelecimento no qual tenha ocorrido, devendo este mesmo procedimento ser adotado quando da respectiva alta. Então, a internação psiquiátrica involuntária é naquele caso em que o sujeito não define, não é consentido para a sua internação. Este caso ele deve ser comunicado ao Ministério Público Estadual este ocorrido, o que ocorreu e o motivo que levou a essa internação involuntária. E o término da internação voluntária dar-se-á por solicitação escrita do familiar ou responsável legal, quando estabelecido pelo especialista responsável pelo tratamento. Então, no caso dessa internação em que o paciente está bem, recebeu o seu tratamento, já está consciente e foi solicitado o término desta internação, sempre será feita por solicitação escrita do familiar ou do responsável, sempre que o sujeito estará sendo informado e passado para ele essas informações. Artigo 9. A internação compulsória é determinada de acordo com a legislação vigente pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento quando a salvaguarda do
paciente dos demais internados e funcionários. Ou seja, a internação compulsória ela é determinada de acordo com a legislação. É o juiz que vai determinar essa questão, sempre levando em consideração a questão das condições de saúde, a questão do paciente e a questão dos demais internados e funcionários. Então, a internação compulsória é sempre feita pela questão da justiça. Evasão, transferência, acidente, intercorrência clínica grave e falecimento serão comunicados pela direção do estabelecimento de saúde aos familiares, ao representante legal do paciente, bem como às autoridades sanitárias responsáveis, no máximo em 24 horas. Ou seja, em 24 horas, nesses casos de transferência, evasão, acidente, precisa ser comunicado o familiar ou o responsável e as autoridades sanitárias responsáveis. Em todos esses casos, tanto de evasão, transferência, acidente, intercorrência e falecimento. São questões que precisam ser comunicadas em até 24 horas. O prazo máximo é 24 horas. Pesquisas científicas para fins diagnósticos ou terapêuticos não poderão ser realizados sem o consentimento expresso do paciente, ou seja, qualquer pesquisa científica precisa do consentimento do paciente ou de seu representante legal e sem a devida comunicação dos conselhos profissionais competentes e ao Conselho Nacional de Saúde, ou seja, todo pesquisador, todo profissional, pesquisador, qualquer profissional que queira fazer uma pesquisa tem de pegar a autorização, o consentimento expresso do paciente para a realização da pesquisa. E aí tem várias normativas e, enfim, que precisam ser consideradas para a realização. Artigo 12. O Conselho Nacional de Saúde, no âmbito da sua atuação, criará comissão nacional para acompanhar a implementação desta lei, e essa lei entra em vigor dia 6 de abril de 2001. Vamos para um exemplo para conseguir fixar bem o conteúdo, tá? Considerando a Lei 10.216 de 2001, a Política Nacional de Saúde indica a alternativa em que todas as afirmativas são verdadeiras, tá? Então, aqui a gente vai ter a letra A, B, C, D e E. Então, vamos analisar questão por questão. É permitida a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, mesmo sem seu consentimento mediante autorização de profissionais competentes? Não, a gente acabou de observar que essas características asilares não podem ser consideradas para um internamento a pacientes de transtornos mentais. Ela é vedada e está no artigo 4, parágrafo 3. Opa, coloquei errado aqui o 3, perdão. Item 2. Evasão, transferência, acidente, intercorrência grave, clínica grávida e falecimento serão comunicados pela direção do estabelecimento de saúde mental aos familiares ou ao representante legal do paciente, bem como às autoridades sanitárias responsáveis. Até aqui, ok. Atente-se ao prazo. Ele colocou prazo máximo de 12 horas da data da ocorrência. Nós acabamos de visualizar que não é 12 horas, e sim 24 horas. Item 3. O término da internação voluntária dar-se-á por solicitação escrita do paciente ou por determinação do médico assistente. Aqui, ó, internação voluntária. Sim, esse está correto. A gente pode observar esse item, lá no artigo 7º, no parágrafo único. Opa! Na hora da pressa a gente escreve de qualquer jeito. Vamos lá. Item 4. A internação voluntária ou involuntária pode ser autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina de qualquer estado da federação.
independente da localização do estabelecimento. Não, a gente acabou de ver que depende do local e do estabelecimento. Tem que ser do estabelecimento que o médico está registrado, ok? Então, ela não está correta. E neste item, a gente pode observar que é o artigo 8º. Quinto item, evasão, transferência e acidente, intercorrência clínica, falecimento, serão comunicados à direção e estabelecimento familiares, bem como à autoridade sanitária no item de 24 horas, no período máximo de 24 horas da data da ocorrência, ou seja, é a alternativa correta. Então, ficamos com a alternativa número 3 e a número 5 como correta. Então, a alternativa A é a alternativa correta. Bom, esta é a nossa aula de reforma psiquiátrica, uma introdução, um histórico introdutório com relação à reforma psiquiátrica e a Lei 10.216 de 2001. Mais informações a gente está à disposição, espero que tenha sido bem esclarecedora esta aula e qualquer dúvida estamos à disposição. Até uma próxima aula, bons estudos a todos, até mais, tchau, tchau! E aí, curtiu essa aula? Já deixa o like nesse vídeo que assim a gente vai saber que você quer mais aulas e conteúdos gratuitos como esse. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Clique no link da descrição desse vídeo e tenha acesso ao curso completo com essa aula e muito mais. A sua aprovação começa aqui. Bons estudos e até a próxima!